conselho, divina Mãe do Senhor, dos filhos teus de princesa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que se pagasse toda a sua dívida. É assim que o Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema do Evangelho que nós acabamos de escutar é o tema do perdão. É um tema muito caro a cada um de nós. Todos nós temos dificuldade de perdoar. Mas Jesus nos fala desse tema hoje de uma forma muito didática. Ele vai usar essa parábola onde ilustra bem a relação de Deus conosco e a nossa relação com os nossos irmãos. Então veja que Jesus pede que a gente perdoe sempre, porque o nosso Pai, que está nos céus, nos perdoa sempre. Então o perdão aqui é apresentado primeiramente como uma questão de relação. Temos um Deus que é nosso Pai, que é misericordioso e que se relaciona conosco, nos concedendo sempre o seu perdão, sempre perdoando a nossa dívida. E a nossa dívida com Deus é grande. Na parábola, Cristo faz questão de enfatizar que o primeiro empregado tinha uma grande dívida e o patrão perdoou tudo. Então veja que, da mesma forma, a nossa dívida, ela foi perdoada pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E aí depois, essa relação deve se estender entre nós, irmãos, entre nós de comunidade, entre nós que formamos o povo de Deus. Então, se o nosso Pai perdoou toda a nossa dívida, também nós devemos nos esforçarmos para perdoarmos também
uns aos outros. Então vejamos que perdoar meus irmãos e minhas irmãs vai ser, sobretudo, um ato de amor, né? Então, se o nosso Pai que está nos céus perdoou a nossa grande dívida e nos perdoa sempre quando a gente recorre a Ele, é porque Ele nos ama. E aí, lembrando, recordando o Evangelho de São João, ele vai dizer que Deus amou tanto a nós, né, que entregou o seu próprio Filho. Então veja que se nós temos dificuldade de perdoar o nosso irmão, é porque tem a ver também com o amor. Então só nos resta, meus irmãos e minhas irmãs, diante da grande dificuldade que nós temos de perdoar, só nos resta sempre dobrar nossos joelhos diante de Deus e pedir a Ele sempre que nos conceda a graça de um coração semelhante ao de Cristo, um coração capaz de perdoar e de perdoar sempre. E aí a gente pede a Deus que purifique o nosso coração, que limpe o nosso coração de todas aquelas coisas que vão se acumulando muitas vezes, mágoas, ressentimentos, os ferimentos naturais da vida. Peçamos a Deus que Ele nos conceda a graça do perdão. Peçamos a Ele que aconteça com a gente aquilo que a gente pede quando a gente reza o Pai Nosso. Então veja que quando a gente eleva a nossa oração a Deus no Pai Nosso, ensinada por Jesus, a gente pede que Ele nos perdoe e se compromete a perdoar aqueles que nos ofendem. Então quando cada um em casa, no silêncio do seu coração, for rezar a oração do Pai Nosso, reflita e medite bem, né, quando chegar nessa parte onde a gente pede perdão a Deus e se compromete de perdoar também o nosso irmão. Então que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar e nos dar um coração semelhante ao de Cristo, manso, humilde e que sabe perdoar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nos acompanham pela Pascom da nossa paróquia, deixe a sua curtida, né? Curta esse vídeo, compartilhe, né? Porque é palavra de Deus, palavra meditada, e continuem acompanhando as reflexões, né, acerca da palavra de Deus durante toda a semana.